Bom dia. Não, agora foi brincadeira. Irmãos, nós estamos aí há algumas semanas nessa série chamada 12 Homens e Dois Destinos. A gente tem falado em cada uma das semanas sobre um dos apóstolos escolhidos por Jesus. O porquê de dois destinos, a gente vai ter a certeza disso na última pregação, que a gente vai falar sobre Judas Iscariotes, mas eu imagino que você já imagine o porquê que ele teve um destino diferente dos demais apóstolos, mas a gente vai ter certeza sobre isso um pouco mais à frente, já no final da nossa série. Até hoje nós falamos sobre alguns dos apóstolos, se não me engano, 7, e hoje a gente está indo para o 8º. Lembrando que essa série está falando sobre, não é uma série biográfica, a gente não se propõe a falar sobre toda a vida de cada um dos apóstolos, mas a gente destaca algum episódio da vida de cada um deles e conversa sobre o Evangelho a partir desse episódio selecionado. No geral, a gente tem percebido que essa série fala muito sobre escolhas feitas por Jesus. Jesus está iniciando o seu ministério e ele escolhe algumas pessoas. E quando a gente fala em escolher pessoas, pode ser que a sua história seja um pouco traumática. E aí eu queria te dar alguns exemplos para você pensar realmente se essa escolha em relação a pessoas é algo tranquilo para você. Sabe quando você ia jogar futebol na rua, especialmente os rapazes aí, e tinha aquele momento terrível do paro ímpar, sabe? Aquele momento que é torturante para alguns, onde ser preterido é horrível. Sabe, futebol de salão são 4 pessoas na linha de cada lado e um goleiro. Normalmente, os 2 piores ou mais gordinhos, o que acontece? É goleiro, não tem muito, é mais ou menos o que acontece. Mas aí tem 11 pessoas na quadra, estão tirando para o ímpar, e você sabe que 10 vão ser escolhidos e vai sobrar apenas um. Eu nunca passei por isso, porque eu era o dono da bola. Então, o dono da bola não passa por esse tipo de dificuldade, mas é horrível, o tempo vai passando, as pessoas vão tirando para o ímpar, e alguém vai ser preterido. Isso é terrível para a autoestima e não tem amizade nessa hora. Você pode ser o melhor amigo do pior, que você não vai escolhê-lo. A amizade fica da porta da quadra para fora. Depender do outro nem sempre é uma escolha fácil. Eu vou te dar um outro exemplo. Amigo oculto. Amigo oculto é um exemplo muito claro que a gente depende do outro escolher um presente para nós. Todo mundo tem um trauma quando a gente fala de amigo oculto, né? Todo mundo tem uma história difícil. Eu comprei uma Ferrari, ganhei um tênis velho. Se bem que tênis e roupa velha agora tem uma marca aí que faz tênis e roupa velha e vende por um preço absurdo. Não sei se vocês já viram isso, mas enfim. Todo mundo tem uma história triste no que diz respeito a depender da escolha do outro. Eu queria te fazer pensar por um outro lado, antes da gente partir para o texto bíblico. Pode ser que alguém tenha uma história triste também a partir de um presente que você deu, tá? Não acho que você é o único que sofreu em amigo oculto, não, que pode ser que alguém conte alguma história de um presente que deu e ganhou um presente teu. Você já tinha pensado por esse lado? Verdades difíceis de engolir aqui na igreja hoje de manhã. Outro exemplo que eu queria deixar muito claro para vocês, pode ser que você seja traumatizado com isso, mas esse exemplo vai te fazer pensar. Um dia, um pastor estava pregando na igreja sobre essas pessoas que eram sempre preteridas ou que ficavam sempre no quase. E ele faz um apelo emocionado. Você que é o vice-diretor da sua empresa, Deus está disposto, sabe aquelas mensagens bem que inflam o ego, a te levar para o maior lugar e você vai ser o diretor da sua empresa. Você que é vice-coordenador, Deus está te levantando para que você assuma essa coordenação. E de repente, no meio daquele apelo emocionado, ele diz: você que sempre foi o segundo em tudo que você fez. Vascaíno, né? Você que sempre ficou no quase em tudo que você queria empreender na sua vida, mas você estava quase lá. Fique de pé nesse momento, menos o pastor auxiliar, pelo amor de Deus. Entendeu, Mateus? Não sei se ficou claro aí, mas enfim. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, versos 27 ao 32. A gente vai ler esse texto que nos revela algumas verdades acerca da escolha que Jesus faz por um homem chamado Levi, ou Mateus. Ele era chamado ou de Levi ou de Mateus. Lucas capítulo 5, versos 27 ao 32. A versão que eu leio é a Nova Versão Internacional, NVI.
O texto vai ser projetado nessa versão, mas ainda que a sua Bíblia seja em outra versão, eu convido você a abrir e a manter a sua Bíblia aberta, que a gente vai acompanhando esses versos à medida que a gente for caminhando. Lucas 5, do 27 ao 32. Acharam? Sim, né? Diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Feche seus olhos mais uma vez, se você puder. Senhor, obrigado pela tua palavra lida, e a gente pede que o Senhor fale com a gente hoje por meio do teu Espírito Santo. Nos ajude a olhar para essa história, a compreender como ela se assemelha à nossa em alguns sentidos e a aplicar as verdades contidas nesse texto também na nossa caminhada, de modo que a gente glorifique o teu nome com a nossa vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que é importante nós sabermos é que Levi e Mateus são a mesma pessoa. Alguns estudiosos e comentaristas argumentam que era uma espécie de nome composto. Outros vão dizer que ele se chamava Levi e, a partir do chamado de Jesus, Jesus passou a chamá-lo de Mateus, mas a Bíblia não nos diz exatamente o que aconteceu, não é consenso para os comentaristas. O que é importante para nós, e é relevante nós pensarmos, é que Mateus e Levi são a mesma pessoa. Nós chegamos a essa conclusão porque esse mesmo fato que nós acabamos de ler aqui, esse texto é narrado em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e às vezes vai ser chamado de Levi, às vezes vai ser chamado de Mateus. A mesma narrativa chamando de Levi, a mesma narrativa chamando de Mateus. Duas coisas que justificam a importância de nós sabermos disso. A primeira é que é parte do contexto do que a gente vai ler, e o segundo motivo, talvez um pouco mais nobre, é que pode ser que eu me confunda e fale Mateus às vezes e Levi em outras vezes, então está explicado que nós estamos falando sobre a mesma pessoa. Nas últimas semanas, nós temos falado bastante sobre a postura dessas pessoas que são chamadas por Jesus, mas no texto de hoje, embora traga alguns elementos da postura de Mateus, eu queria que a gente pensasse de modo objetivo sobre a escolha de Jesus pelos seus discípulos. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre os critérios que Jesus utiliza para escolher alguém e para chamar alguém para ser um seguidor. Olhando para esse texto, nós percebemos algumas verdades, então, sobre esse chamado para o discipulado. E a primeira coisa que a gente pode perceber, olhando para esse contexto todo, para tudo que acabamos de ler, é que o chamado para o discipulado, em primeiro lugar, ele não se submete a padrões humanos. Então, o chamado de Jesus para um discípulo, ele não se submete a padrões humanos. O verso 27 vai nos dizer assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Para que a gente entenda o que esse versículo tem a ver com essa verdade de que o chamado de Jesus não se submete a padrões humanos, nós temos que entender um pouco do contexto de quem era Levi, de como ele era visto. Ele era um publicano, ele estava sentado na coletoria, ou seja, ele era um coletor de impostos. Aqui a gente já começa a entender por que afirmar que a escolha de Jesus não se submete a padrões humanos é apoiada pelo fato da escolha de Jesus por esse homem chamado Levi ou Mateus. Porque coletores de impostos eram vistos como traidores pelo próprio povo. O povo judeu era subjugado pelo Império Romano. Um coletor de impostos era um judeu que fazia parte do povo, mas trabalhava para o Império Romano, ajudando a explorar o povo. E a carga tributária era muito elevada. Então, esses coletores de impostos eram vistos pelo povo judeu como sendo traidores. E eles recebiam seu salário para realizar esse trabalho, e a grande maioria deles praticava
um negócio que talvez não seja tão comum hoje em dia, mas na época era muito comum, que é um negócio chamado extorsão. Não sei se vocês sabem o que é extorsão, mas é basicamente alguém usar ali do poder que tem para ter uma vantagem maior do que a vantagem devida. Não sei se essa é uma prática muito comum hoje, mas naquela época era. Então, por essa razão, essa classe de trabalhadores era uma classe tão odiada. Você percebe isso quando João Batista fala no seu discurso sobre gente que recebia além do que devia. Você percebe isso quando Jesus tem um encontro com um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu, em uma de suas falas para Jesus, ele também era um publicano, ele vai dizer o seguinte: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Era uma prática muito comum desses homens extorquirem o povo. Eu não sei se você já teve oportunidade de assistir, mas tem uma série chamada The Chosen, que é muito interessante quando fala sobre Mateus, a forma como ele saía meio que escondido de casa para as pessoas não verem. Então, é interessante, se você quiser assistir a sua série, não deixe de ler a Bíblia por causa disso, não substitui, mas é um material de apoio muito interessante. Então, o povo era explorado pelo império e a figura que representava esse traidor era exatamente a figura de um cobrador de impostos. Sabe aquela sensação de alegria estranha que a gente tem quando recebe a restituição do imposto de renda? Que você sabe que você pagou tipo um carro para o governo e ganhou 2 pneus de volta, remold ainda, tá? Ganhou 2 pneus remold de volta. Aquela hora que você fecha os olhos, levanta as mãos e com fé canta assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Sabe aquele momento? Os judeus, eles não tinham sequer essa restituição, então eles simplesmente odiavam os coletores de impostos. Além do mais, porque eles manuseavam moedas com a imagem do imperador, eles eram vistos pelos religiosos como pecadores, porque estavam quebrando o mandamento dado para o povo de não ter outros deuses além do único Deus. Sob o ponto de vista social, eles eram considerados traidores. Sob o ponto de vista religioso e cultural, eles eram considerados como os piores dos pecadores. E Jesus chama um homem como esse para ser seu seguidor. Talvez ele fosse a última opção sensata de Jesus, segundo os padrões humanos, mas é exatamente esse homem que Jesus escolhe e o chama para ser seu discípulo. É interessante que, se a gente olha por todo o Antigo Testamento e por toda a narrativa bíblica, nós vamos ser lembrados que normalmente a escolha de Deus, ela não se submete mesmo a padrões humanos. Um homem como Davi, tido como o último dos seus irmãos, nem o seu pai se lembrou dele para ser ungido como rei. É exatamente esse homem que Deus escolhe. Um homem como Gideão, que quando Deus ia levantar um juiz, ele era o último dos últimos. O texto vai dizer que ele fazia parte de uma tribo, ele era membro da menor tribo de Israel, ele era membro da menor família dessa tribo, e dessa família ele era o filho mais novo. Se você fosse fazer uma fila, Gideão estaria depois do último uns 15 metros. Mas é esse homem que Deus escolhe, porque a escolha de Deus normalmente não se submete a padrões humanos. E olhar para esse texto nos lembra que o chamado para o discipulado não tem a ver com os nossos critérios. Irmãos, isso é estranhamente bom. Quando nós ouvimos essa verdade, nós olhamos para nós mesmos de modo sincero. Porque dependendo de onde você se enquadra aqui, ou você pensa que se enquadra, você analisa essa afirmação de forma diferente. Se você olha com um olhar meio que de justiça própria, você vai dizer assim: Jesus não deveria de forma alguma escolher esse homem, que era a postura dos religiosos. Mas se você olha para o interior do seu coração de modo sincero, e você percebe quem você é, talvez tão pecador quanto Mateus, talvez ainda mais pecador do que Mateus, se você se enquadra nessa categoria de gente que percebe quem você é de fato, a única coisa que te resta é agradecer a Deus por escolher gente que qualquer ser humano não escolheria, porque eu sou uma dessas pessoas. Sendo bem sincero, se você fosse Deus e tivesse uma missão, você escolheria você mesmo, conhecendo quem você é? E é exatamente esse, a gente conversava sobre isso numa classe aqui na semana passada, que esse senso de inadequação, de não se sentir a melhor pessoa para isso, talvez seja um sinal exatamente
de que foi Deus quem te escolheu, porque quanto mais nós temos essa imagem de que não somos capazes e não temos essa força mesmo, nós reforçamos a nossa dependência em Deus. No Novo Testamento, um homem chamado Paulo, ele faz uma oração a Deus por algumas vezes para tirar dele o que ele chama de um espinho na carne. A gente não sabe exatamente qual o problema que era esse espinho na carne, mas é algo que ele ora a Deus por 3 vezes para se ver livre daquilo. E a resposta de Deus para Paulo é a seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Baseado nisso, ele chega à seguinte conclusão: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Essa é a mesma conclusão que nós chegamos quando nós olhamos para dentro de nós de modo sincero. Se você é sincero nessa autoanálise, você olha para o seu próprio coração e você percebe que você não é em absolutamente nada melhor do que Mateus, melhor do que Levi, ou melhor do que qualquer um dos pecadores, e agradece a Deus, porque o chamado para o discipulado não se submete a critérios e a padrões que são humanos. Em segundo lugar, esse chamado para o discipulado, esse convite de Jesus, ele exige uma resposta que seja imediata. O verso 28 é muito enfático, que vai dizer o seguinte: Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Não teve muita argumentação, não teve muita discussão, ele simplesmente foi direto. E aí nós nos lembramos que em um dos momentos no Evangelho, Jesus ele se depara com um outro rapaz, não Mateus, mas um jovem que a gente não tem sequer o seu nome, mas a Bíblia vai chamá-lo de jovem rico. A única coisa que nós sabemos sobre esse homem é que ele era jovem e que ele era... Vocês são muito inteligentes. É exatamente a mesma conclusão que eu tive quando eu me lembrei desse homem durante a semana. Mas ele é alguém que se aproxima de Jesus querendo segui-lo. E Jesus fala para ele o seguinte: olha, vende tudo que você tem, doa para os pobres e então me siga. Isso não é uma regra, tá? Não estou dizendo para você fazer isso. Esse foi um diálogo específico de Jesus com aquele homem. E o texto bíblico vai dizer que diante dessa conversa que ele teve com Jesus, ele retirou-se triste. Comparando esse jovem rico com Mateus, nós vemos que um deles deixou Jesus para ficar com tudo que possuía, enquanto Levi ou Mateus, ele deixa absolutamente tudo que possuía, porque para ele Jesus era o mais importante e era o seu maior tesouro. Onde é que você está representado nessas posturas, no meio dessas posturas do jovem rico ou de Mateus? De que lado você está? Jesus é tudo para você? Ele te basta? Ser discípulo de Jesus é exatamente isso. É não valorizar nenhuma outra coisa além do próprio Jesus como sendo o fundamental e o prioritário na nossa caminhada. É por isso que ele vai dizer em um determinado momento que se você deseja segui-lo, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então segui-lo. Essas verdades são contraculturais. Essas verdades não combinam muito com a nossa época, onde somos martelados o tempo todo com a ideia de que o importante é que você seja feliz, o importante é que você tenha prazer, o importante é você seguir o seu próprio coração, porque a sua própria consciência é quem te guia. Irmãos, é mais difícil ser discípulo de Jesus do que a gente imagina. É uma questão de mudar totalmente as convicções e enxergar todas as coisas a partir dessa verdade. É uma questão de compreender que para um cristão, a fonte de toda a alegria, de todo o prazer, de todo o sustento, de todo o contentamento, não é o teu emprego, não é a tua família, não é a tua inteligência, não são as tuas propriedades, mas é o próprio Jesus. Se todas essas coisas te faltarem e só te sobrar Jesus na vida, te faltaria algo ou ele te seria suficiente? Essa é uma pergunta que nos faz pensar se de fato Jesus é o que nós temos de mais importante. Se de fato Jesus é a prioridade na nossa caminhada. O C.S. Lewis ele tem uma frase muito interessante, onde ele diz o seguinte: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Eu quero que você saia, com todo carinho, tá, irmãos? Eu quero que você saia daqui hoje perturbado, em certo sentido. Eu quero que você saia daqui hoje, sabe aquela ideia que as pessoas oram e falam assim, que você saia daqui melhor do que você entrou? Eu não sei se seria ousadia demais
afirmar isso, mas eu acho que eu queria que a gente saísse daqui um pouco pior do que a gente entrou nesse sentido, de um pouco mais incomodado, de um pouco mais perturbado, porque aí sim nós começaremos a caminhar como discípulos de Jesus. É abrir mão de todo o nosso conforto, de todo o controle, de toda a segurança, de querer dominar o futuro e as escolhas que fazemos e as consequências dela, é abrir mão de todo esse senso de poder sobre a própria vida e dizer assim: Senhor, independente do que eu tenha ou deixe de ter, independente do que aconteça na minha vida, independente de como seja o meu futuro, independente do meu planejamento se realizar ou não, independente dos meus sonhos se concretizarem ou não, independente de qualquer coisa, eu tenho o Senhor e o Senhor me basta, o Senhor me é suficiente. É uma oração difícil de fazermos e é uma postura difícil de vivermos também. Levi, ele deixou absolutamente tudo. E às vezes nós temos uma postura de até querer seguir Jesus, mas nós queremos segui-lo apenas no que nos agrada ou nos convém. Nós queremos compartimentar a vida e dividir a vida em algumas áreas e dizer: nessa área eu sigo Jesus, nessa área eu vivo do meu próprio jeito. Nessa área eu quero o caminho que a Bíblia me orienta. Nessa daqui eu acho que eu consigo me virar sozinho e caminhar com as minhas próprias pernas. Um dos pais da igreja, um homem chamado Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte sobre isso: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Se você escolhe essas áreas da vida onde você vai seguir Jesus, não é em Jesus que você confia, mas é na sua capacidade de escolher em quais áreas você vai segui-lo. É muito importante também, irmãos, nós olharmos para esse texto e nós nos lembrarmos, a partir dos próximos versos, o verso 29 vai dizer o seguinte: então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa, havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. É muito interessante perceber que diante desse convite, desse chamado para se tornar um discípulo de Jesus, a postura de Levi não foi simplesmente abandonar tudo e deixar a velha vida que ele tinha para trás. Além disso, essa resposta traz consigo novos compromissos. Aquele homem não simplesmente deixou a coletoria de impostos e foi segui-lo. Ele assumiu novos compromissos porque ele oferece um banquete. E o texto diz que havia muita gente comendo com eles ali. Ele deixou tudo, mas ao mesmo tempo ele teve uma postura transformada, porque ele se compromete a convidar pessoas para sua casa, oferecer comida para essas pessoas, e no meio dessa refeição, ele oportuniza que essas pessoas se relacionem com Jesus. Mateus inaugura aqui o que a gente chama de grupo pequeno semanal, que a gente tem aqui na igreja. Trazer gente para casa, oferecer comida para essas pessoas e, no meio desse relacionamento, permitir que as pessoas se encontrem com Jesus. Vocês conseguem perceber dois movimentos aqui? Ele deixa a velha vida, mas ele vive uma nova vida, assumindo agora novos compromissos. Se tornar um discípulo de Jesus não tem a ver somente com abandonar práticas antigas, não é só sobre isso, mas é também assumir novos compromissos que sejam condizentes com um seguidor e com um discípulo de Jesus. Um dos maiores problemas da igreja evangélica no Brasil se dá por conta de o cristão ser conhecido por aquilo que ele não faz. Ser cristão para alguns é abandonar algumas práticas, mas para que ser cristão para alguns não tem mais essa exigência de ter novos compromissos e uma nova postura. Por isso que a gente olha para o nosso país e a gente vê cada vez mais crescendo o número de evangélicos, mas a gente não percebe uma transformação em todas as esferas. Porque para muitos, para que o cara se torne cristão, basta ele parar de beber, de fumar e de se prostituir para se tornar um homem exemplar e um bom cristão. Agora também a gente adicionou o voto também, né? Dependendo em quem a pessoa votar, ele se torna um cristão ou não, mas não tem a ver simplesmente com isso. É óbvio que é muito importante nós abandonarmos algumas práticas que a Bíblia condena, embora algumas práticas que a religião condena não tenham nada a ver com a Bíblia, mas com a nossa religiosidade, mas é fundamental, além desse abandono da velha vida, aderirmos novas práticas que a Bíblia define como características de um discípulo de Jesus. Mateus abandona a velha vida, mas ao mesmo tempo ele se compromete com evangelismo.
Ele chama pessoas para sua casa para conhecerem Jesus. Ele convida pessoas a estarem próximas a Ele e, consequentemente, próximas a Jesus, aprendendo dele, ouvindo sobre Ele. Ele não deixa só a velha vida para trás, mas Ele assume agora novos compromissos, porque Ele foi impactado com esse convite e o Evangelho se torna uma realidade para Ele nesse momento. E para você que se diz cristão evangélico, membro da nossa igreja, se você acha que o evangelho é uma mensagem interessante para livrar a tua alma do inferno, mas não é uma mensagem suficiente para mudar a prática de um coração que pensa só em si mesmo, para se tornar um coração que arde de desejo, de anunciar essa mensagem para que outros também sejam alcançados, você não entendeu muito bem o que é o evangelho de Jesus. Eu quero que você saia incomodado ao pensar sobre isso. Que não basta dar o seu testemunho dizendo, eu parei de beber, de fumar e de usar drogas e agora eu sou um cristão. Não, mas o que mudou de positivo agora? Não é só esse lastro de coisas que você tem que abandonar, mas quais compromissos você assume na vida agora que sejam condizentes com essa postura. E é exatamente isso que Mateus nos mostra. Ele deixa a velha vida para trás, mas ele assume agora também novos compromissos. E por último, e que não sei se é desanimador ou animador para vocês, mas a gente consegue perceber de forma muito clara o que o texto nos revela também, sendo bem interessante. A partir do verso 30, estava todo mundo ali reunido, e o 30 vai dizer assim, mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção aqui é o partido dos fariseus, era um partido religioso, era uma espécie de facção no sentido de uma divisão dentro da religião judaica. Aqueles que valorizavam mais a letra da lei, eles eram os fariseus, e o texto vai dizer que os mestres da lei, que eram dessa mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. E a pergunta que eles fazem é essa, mas por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E aí Jesus responde, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O chamado de Jesus para o discipulado não se submete a padrões humanos. O chamado de Jesus para o discipulado exige uma resposta imediata. E o chamado de Jesus para o discipulado atrai a crítica dos religiosos. Não sei se isso é bom para você ou se isso é ruim. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta para Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, ele diz o seguinte, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. No contexto em que Paulo escreve para Timóteo, muitas vezes essa perseguição vinha de fora, no sentido literal, no sentido físico. No contexto que nós vivemos hoje, é uma perseguição cultural, de subversão de valores, de chamar de certo o que é errado, de errado o que é certo. E muitas vezes, essa perseguição acaba vindo de dentro. Alguns enfatizam demais aquelas pessoas que não sabem usar a liberdade e vivem de forma irresponsável. E está errado mesmo viver assim. Mas às vezes nós fechamos o nosso olho para o outro lado dessa mesma moeda, que é a questão da justiça própria. De achar que com o meu comportamento eu passo a merecer alguma coisa boa da parte de Deus. Vaidade disfarçada de moralismo. Aparência de santidade, como se santidade fosse um padrão de comportamento, um jeito de se vestir, um jeito diferente de se falar que só os crentes entendem. Você que não é cristão e nos visita, saiba que mesmo falando português seria possível a gente se comunicar aqui por um bom tempo sem que você entendesse absolutamente nada, porque a gente tem esse dialeto que a gente vai adquirindo à medida que a gente vai passando o tempo na igreja. Amém, varões e varoas? E a gente confunde essas coisas com santidade. Confunde esses padrões de comportamento, esses estereótipos com santidade, que escondem muitas vezes um coração podre. É por isso que Jesus se refere a esses homens de modo tão incisivo, dizendo que eles são como sepulcros bem enfeitados. Por fora tem flores, é bonito ali, mármore. Por dentro, podridão, nada que preste, um cheiro ruim, um cheiro horrível, um cheiro insuportável, e às vezes é exatamente assim que nós nos comportamos quando nos tornamos esses amantes da justiça própria, enxergando a própria moralidade como um ídolo, se colocando numa posição superior por achar que é mais justo que alguém ou mais correto.
A Bíblia diz que todos pecaram. Eu até entendo isso. Eu pequei, mas nem tanto quanto aquele ali. E a gente vai criando essas categorias como se fôssemos mais ou menos merecedores da graça de Deus. Mas nós estamos falando de um Deus que é santo, justo e perfeito. Qualquer ofensa contra esse Deus que é santo, justo, perfeito e eterno, merecia uma punição que fosse eterna. O que a graça de Deus faz é nos nivelar por baixo. Nenhum de nós, independente da sua religião, da sua classe social, de quem você vota, do partido que você apoia, independente de quem você seja, nenhum de nós é merecedor de absolutamente nada da parte de Deus. E a grande questão que a gente olha para esse texto e a gente se lembra é que pecadores podem ser salvos pela mensagem do Evangelho. Amantes da justiça própria, não. Ué, mas Jesus não tem poder para salvar esses amantes da justiça própria? Não estou falando sobre isso. Estou falando que pecadores, eles se acham pecadores de fato e eles entendem que precisam ser salvos. Amantes da justiça própria, eles não se acham pecadores. E a salvação, ela só se dá pela graça. A salvação que nós temos não é e nunca foi uma recompensa para quem é bom. A salvação é um presente da graça de Deus, ou seja, é um presente exatamente para aqueles que se reconhecem como incapazes. Se eu acho que eu mereço, eu não estou apto a desfrutar da graça de Deus, porque a graça de Deus é um presente para quem reconhece que não merece. Moralistas e amantes da justiça própria são aqueles que acham que a sua própria bondade e capacidade serão suficientes para apresentarem essas pessoas puras diante de Deus. Os pecadores não. Os pecadores se reconhecem como tais e eles clamam desesperadamente por um Salvador. Jesus uma vez deu um exemplo de dois homens orando. Ele fala de um fariseu e um publicano. E ele vai dizer que o publicano ele estava orando em silêncio, dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Enquanto isso, o fariseu estava orando, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual a esse publicano. A oração dele servia para se colocar numa posição superior em relação àquele outro homem. E Jesus vai perguntar para os seus discípulos: qual dos dois voltou para casa justificado? Qual dos dois foi perdoado? Exatamente aquele que se reconhecia como um pecador. E é exatamente o que Mateus faz. Ele entende quem ele era, ele abandona tudo, ele assume novos compromissos, ele vai seguir a Jesus. E nós vemos aqui mais uma vez uma perseguição vindo de dentro. Aquelas pessoas não se alegraram com a transformação de Mateus, muito pelo contrário. Eles tentaram colocar um peso maior pela vida que ele tinha. Olha o começo do texto. O texto vai dizer: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, e aí a gente começou a pensar. Mas depois disso o quê? O que aconteceu imediatamente antes? Jesus curou um paralítico. Quando o paralítico é colocado diante dele, não sei se você se lembra desse texto, mas 4 amigos levaram um homem até Jesus, a sala estava cheia, não cabia de tanta gente, e aí eles descem aquela cama pelo telhado, esse homem chega até Jesus, Jesus olha para aquele paralítico e diz o quê? Os teus pecados estão perdoados. E aquilo ali deixa o povo em polvorosa. Mas que história é essa? Quem é esse homem que está dizendo que perdoa pecados? E Jesus, sabendo o que eles estavam falando, diz assim: olha, o que é mais difícil para vocês? Perdoar pecados ou curar um homem paralítico? O que é mais importante? Perdoar pecados para que ele tenha uma vida eterna ou satisfazer as necessidades imediatas dele? E aí Jesus diz para aquele homem o seguinte: mas para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus, pega a tua cama agora, levanta e anda. E coitado, né? Acabou de ser curado, 4 homens tiveram que pegar, e agora ele teve que pegar sozinho, porque Jesus mandou. É exatamente isso que aconteceu. Depois disso, Jesus sai, chama esse homem para ser um seu discípulo, e ainda assim esses religiosos não entenderam que Jesus estava muito mais preocupado com pessoas do que com as estruturas da religião. E a gente olha para isso e acha um absurdo. Mas ainda hoje, muita gente no nosso meio não entendeu que Jesus está mais preocupado com pessoas do que com as estruturas da religião. É muito triste perceber, irmãos, que tanto tempo se passou e muita gente tem uma postura exatamente igual. Alguém se convertendo, dando frutos disso, e eles não se alegram, mas vêm com essa pergunta capciosa, tendenciosa, maldosa, diabólica, ao que Jesus assume o controle do diálogo, dizendo: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento.
Jesus chamou Mateus para ser um seguidor seu. Ele veio para chamar pecadores. Quando nós entendemos que somos pecadores, porque somos convencidos pelo Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a nossa postura imediata é: eu preciso de um Salvador, e atendemos de forma imediata ao chamado de Jesus, assim como Mateus fez. Jesus vai dar um exemplo para eles, dizendo: não são os bons, os sãos que precisam de médicos, mas são os que estão doentes. Mas é triste perceber que, depois de tanto tempo, a postura de muitos continua exatamente igual. Gente que confunde evangelho com moralidade. Gente que confunde ser cristão com uma lista do que pode e do que não pode fazer. Gente que exige do outro um padrão de comportamento que me agrada, em assuntos que até mesmo a Bíblia se cala. E criamos problemas históricos com coisas que a Bíblia não fala contra. Por exemplo, estilos de música. Há pouco tempo atrás, as pessoas diziam que o diabo é o pai do rock. Não sei se você já ouviu essa gíria, essa frase. Aí o diabo, como é sujo, falou: não, eu vou provar agora, e veio o sertanejo universitário. Agora sim, eu concordo, mas a gente cria problemas históricos com essas questões que a Bíblia não se cala. Há pouco tempo atrás, se discutia na igreja se podia tocar bateria ou não. Se era algo válido, se era algo bíblico. Óbvio que não é bíblico. Não sei se tinha bateria naquela época, mas eu sei que tinha tambor, símbolo sonoro, retumbante, tudo isso está escrito em Salmos, e nós somos convidados a adorar a Deus de todos esses modos. A gente criou problema com tatuagem, por exemplo, né? A gente entende a questão cultural da coisa, mas não tem o menor sentido bíblico dizer que isso é pecado, porque não é, a Bíblia se cala sobre isso. E aí usa um texto de Levítico que está falando sobre adoração aos mortos, não tem absolutamente nada a ver. Mas nós confundimos o evangelho com o nosso padrão de imoralidade. Consumo moderado de álcool é um tabu para alguns, não pode, é pecado, e a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia condena a embriaguez, o uso excessivo, sem moderação, pecaminoso. Ao mesmo tempo, a Bíblia condena aqueles que dizem que é proibido também, porque eles estão assumindo um padrão de justiça acima do padrão de justiça do próprio Deus. Eles estão dizendo o seguinte: o padrão da Bíblia não é suficiente, eu estou adicionando alguns. E a gente cria problemas históricos com bebida alcoólica, por exemplo, e a Bíblia está cheia de exemplos de gente que tomava vinho, Jesus sendo chamado de beberrão. Ah, mas o vinho da Bíblia não tinha álcool. O pai da mentira é o diabo e tinha álcool sim. Paulo vai dizer: não vos embriagueis com o vinho. Se não tinha álcool, para que ele escreve isso? Noé ficou bêbado como se o vinho da Bíblia não tinha álcool? Não faz o menor sentido, mas a gente vai criando ainda problemas culturais. Não, vinho pode porque está na Bíblia. Agora as outras bebidas são do diabo. Que sentido tem isso? Para mim, e agora falando, como diz Paulo, falo eu e não o Senhor. 3 coisas são pecado nessa história toda: café descafeinado, tatuagem de rena e cerveja sem álcool, porque o diabo é o pai da mentira, certo? Tirando isso, é uma questão meramente cultural, mas nós tentamos transformar os padrões que nos agradam como se fossem o que a Bíblia define como santidade. Estamos querendo ser mais justos do que o próprio Deus. Estamos dizendo que o que Ele define na sua palavra não é suficiente. E nós nos preocupamos tanto com o que achamos que o outro não deve fazer, que deixamos de nos preocupar e nos dedicar àquilo que nós devemos fazer. Sabe qual é a grande diferença de Levi para os fariseus? Levi sabia que era pecador. Ele não confiava em si mesmo, mas ele entendia que precisava de alguém que pudesse salvá-lo. Por conta disso, ele se arrepende e, pela fé, ele se apropria da justiça de Cristo, e esse é o retrato de um cristão. Cristão não é alguém perfeito, embora às vezes a gente seja cobrado como tal, né? Ué, mas você está fazendo isso, você não é evangélico? Você não é membro da igreja tal? Você não é pastor? Você não é cristão? E um cristão é exatamente a última pessoa que nós deveríamos cobrar perfeição, porque um cristão é alguém que reconhece não ser perfeito e que precisa de um Salvador. Esse é o retrato perfeito de alguém que é cristão. É alguém que reconhece que é incapaz de agradar a Deus por si mesmo e necessita de algum Salvador.
Por isso que a salvação ela se dá pela fé, não é padrão de comportamento. É acreditar, é crer e entender que Cristo sim viveu uma vida perfeita, mas nenhum de nós é capaz de viver essa vida perfeita. É entender que Ele foi condenado à morte, levando em si mesmo o castigo pelos nossos pecados. É crer que a morte não foi capaz de detê-lo, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito por Deus e criando agora um novo e vivo caminho para Deus, pelo qual nós podemos entrar. Nós que estávamos separados de Deus por causa do pecado, agora nós somos reconciliados com Deus por causa dos méritos de Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho, loucura para uns, escândalo para outros, mas para nós é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por meio dessa mensagem, nós somos chamados também a sermos discípulos de Jesus. Por meio dessa mensagem, nós somos convidados a nos tornarmos seus seguidores, abandonando velhas práticas e velhas posturas e assumindo novos compromissos que sejam condizentes com esse Cristo que nos chamou para sermos seus seguidores. Que Ele nos capacite a isso para a glória do seu próprio nome. Eu quero chamar a banda aqui à frente. E enquanto a gente se prepara para cantar essa música, eu queria que você pensasse que só há dois caminhos diante do que foi exposto para você hoje. O primeiro é você confiar na sua própria justiça. E você vai falhar com toda certeza, porque jamais chegaremos à perfeição. E se a gente obedece toda a lei e tropeça em um só ponto, a Bíblia vai nos dizer que nós somos culpados da lei inteira. O segundo caminho, reconheça-se como pecador e diga: Senhor, eu não consigo de fato. Eu não tenho essa capacidade em mim. Eu preciso de um Salvador. E quando você faz isso, você é abraçado pela graça de um Deus que não te olha por meio dos seus pecados, mas te olha por meio daquilo que Cristo fez na cruz. E nesse momento, você se apropria da justiça de Cristo por meio da fé. Você que era inimigo de Deus e separado dele, passa a ter paz com Ele por meio do que Jesus fez. Você é justificado. Você é declarado justo, embora você seja culpado, por meio da fé em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que você é justificado, você é regenerado, você recebe uma nova vida, você se torna uma nova pessoa. Ao mesmo tempo, você é adotado e passa a fazer parte agora da família de Deus. Tudo isso por meio da fé em Cristo Jesus. Irmãos, por meio da mensagem do Evangelho, nós somos chamados por Cristo também para sermos seus discípulos. Um chamado que não se submete à aprovação em critérios humanos, um chamado que exige resposta imediata, um chamado que atrairá críticas de fora e de dentro, mas com toda certeza é um chamado que vale a pena. Nós somos chamados por Deus por meio da cruz, porque olhando para a cruz nós vemos o quanto somos pecadores, a ponto de Jesus morrer na cruz por nós. Mas olhando para a cruz nós vemos o quanto Deus nos ama, a ponto de Jesus morrer na cruz por nós. Olhar para a cruz é ser relembrado que a graça de Deus é muito maior do que o meu pecado. Olhar para a cruz é ser lembrado que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e a manifestação mais visível, perceptível e real da sua graça é a cruz do Calvário. Que olhemos sempre para a cruz e que respondamos a esse chamado, entendendo que necessitamos de um Salvador e que esse Salvador é Jesus Cristo. Que Ele nos conduza e nos abençoe para sempre.